pegar um gancho na questão do relacionamento com a China, quando você fala na necessidade de construção de infraestrutura. Eu entendo o seguinte, como empresário, eu entendo que para que você possa negociar em condições de relativamente equânimes, você tem que ter escala. Então, quando eu vejo a China negociando isoladamente com o Uruguai, eu fico preocupado. Então, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, os porquês, né, dessa abordagem, eventualmente, da China em relação ao Uruguai, se isso tem a ver com o distanciamento do governo anterior em relação à China, no que diz respeito ao Brasil ou não, na sua opinião, e se não seria interessante, inclusive, ampliar o Mercosul para que o Mercosul, a partir de um mercado mais largo, mais convidativo, pudesse ter uma condição de ganho de escala na relação com a China. Então, eu queria que você comentasse o risco dessa relação direta entre China e Uruguai para o interesse do Brasil. Eu acho que, primeiro, que quem está jogando o jogo muito bem nessa história aqui, que é entre nós, é o Uruguai, né? Ou seja, o Uruguai está jogando o Brasil e a China um contra o outro, né? E pode tirar várias concessões dessa condição que eles estão colocando. Eles estão fazendo o jogo deles. É um país pequeno que está aqui na América do Sul e que também tem as suas demandas que foram reprimidas durante o governo Bolsonaro e Temer, por exemplo, que acabou com o Mercosul praticamente. E hoje eles buscam um contato com a China, buscando um tratado de livre comércio que seria altamente vantajoso para o Uruguai. Tá? Mas eu vou falar de quem conhece e sabe como pensam os chineses não vão se meter a assinar um acordo desses em detrimento das relações com o Brasil. Por quê? Porque para os chineses hoje, pessoal, a China não é boazinha, a China não quer o bem de ninguém, a China ela pensa nos seus interesses dela. Tá? Mas em todos os interesses da China, ter um país como o Brasil fortalecido, industrializado, um país que não esteja em caos social, um país que não esteja com o seu tecido social quebrado, e um país que lidera a integração sul-americana, isso diminuiria imensamente os custos de transação da manutenção, entre aspas, né, evidentemente, da hegemonia chinesa aqui na América Latina. Então, o Brasil ocupando o espaço político do bloco sul-americano e bloco latino-americano, junto com o México e a própria Argentina, é fundamental para os interesses chineses, inclusive. Né? Porque o custo de transação de ser hegemon é muito grande. E o mundo multipolar, por exemplo, que é o qual a China milita e os chineses querem que o mundo seja multipolar por uma questão até de custo de transação mesmo, né? Demanda um Brasil forte, demanda uma Argentina forte, demanda um México forte. Então, eu particularmente posso estar enganado, eu não acredito que os chineses vão até o fim com o Uruguai nessa história, né? Ou seja, o Lula deu um recado no Uruguai lá muito interessante, ó, pode assinar o acordo com a China. Ou seja, o Lula acabou deixando o Uruguai numa situação interessante. Pode assinar, não tem problema. Porque eles sabem que não vão chegar nesse ponto. Então, acho que para os chineses, eu falo porque eu converso com chineses, com gente do Comitê Central do Partido Comunista e tal, para eles, e a voz oficial deles mesmo, interno para dentro, não interessa ter um Brasil destruído, muito pelo contrário. Para os chineses interessa o Brasil fortalecido, industrializado e com capacidade de comandar a América Latina e o futuro da América Latina. Ou seja, então eu acho que o Uruguai está jogando o jogo que eles querem jogar. E eu acho que o Uruguai está certo, viu, pessoal? Desculpem, tá? Eu acho que o Uruguai está fazendo o jogo certo, né? Agora, aqui tem que fazer a nossa parte, a parte do Brasil é o Brasil, né? Nessa história que envolve as tretas entre o Uruguai e a Argentina em particular, né? Perfeito. Para o Brasil não é nem um pouco interessante, né? Porque com o mercado uruguai aberto a produtos chineses, você teria aqui uma enxurrada de produtos cuja procedência deveria ser muito difícil de ser constatada. É bem complicado isso aí. Eu sempre comento, o comandante deve lembrar disso. Eu comentei, acho que numa live com o comandante, que numa determinada ocasião eu produzia uma luva plástica aqui no Brasil. E os chineses vieram nos oferecer o mesmo produto 30% abaixo do meu custo de produção. Tá? Então, o que é isso? É banco de fomento, é energia barata, é uma logística. Logística, né? Até seguro. Ó, só para vocês terem uma base. Como é que o problema não é só aqui? Saiu um relatório do GAO americano. O GAO é uma espécie de TCU das Forças Armadas deles aí, tá? E levantando as fragilidades da indústria de defesa dos Estados Unidos. E uma delas é a dependência de cadeias externas de produção e de matérias-primas. Eles não falaram, mas é a China, a indústria de defesa dos Estados Unidos. Se a China fechar os portos, ela quebra.
ela não consegue dominar toda a cadeia de produção de qualquer insumo dela, seja um míssil, um navio, uma aeronave, etc. Então, esse problema, na verdade, de dependência da indústria chinesa não é só nosso, não. Os Estados Unidos, talvez, num nível muito maior.